capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 20 a 25, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Para compreender o que esse estudo quer nos transmitir, é preciso primeiramente ter o entendimento de duas coisas importantes. Primeiro, a condição de espírito imortal que somos, que nosso espírito não morre junto com o corpo físico que possuímos agora, que vivemos sim muitas vidas, que reencarnaremos muitas vezes, que reencarnamos muitas vezes e que reencarnaremos ainda muitas vezes mais. Segundo, que existem muitos mundos habitados em diferentes estados evolutivos, aonde habitam seres com seus estados evolutivos em afinidade com esses mundos, e que nós atualmente estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. Para fins de informação, os mundos existentes são os primitivos, de provas e expiação, regeneração, mundos felizes e angelicais. E assim também existem os espíritos afins com essas categorias de mundo. Esses conceitos são muito importantes para o entendimento do que é a felicidade possível aqui na Terra. Sendo a Terra um planeta de provas e expiações, teremos algumas situações em nossas vidas de relativo sofrimento. Tais situações nos ensinam e nos ajudam a evoluir como espíritos, nos trazem o aprendizado moral. É importante também entender melhor o que são provas e expiações. Expiação significa quitar um débito já adquirido em vidas anteriores. Prova é quando passaremos por situações para evoluir nessa existência. O que provamos? Nossa fé, nossa capacidade, nossas aquisições morais e espirituais, para passar para um patamar adiante em nossa escalada evolutiva, como espíritos imortais que somos. Outro conceito importante de trazermos à tona é o de felicidade. Para nós ocidentais, em geral, a felicidade é o fim, a finalidade, é a prosperidade material. Para os orientais, em geral, a felicidade é a caminhada, a jornada, o processo, ou seja, a felicidade é o percurso. Aonde está a felicidade? O que é felicidade para cada um de nós? Se nós nos iludirmos com a materialidade desse mundo e depositarmos nossa felicidade em coisas materiais, com certeza viveremos infelizes, numa busca incessante de riquezas fugazes ou de momentos fugazes. Aonde está o nosso coração? O que buscamos? O homem busca incessantemente a felicidade, da qual incessantemente foge, pois a felicidade não está na matéria, e sim no espírito. A felicidade está no imperecível, nos ganhos de apreço moral e espiritual. A felicidade mora na paz do coração.
conforme citado no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem está incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar a paz no coração, única felicidade real deste mundo, parece criar propositadamente tormentos que não cabe a ele senão evitar. O entendimento da doutrina espírita nos ajuda a esclarecer que nós teremos condições de viver em uma felicidade relativa quando acumularmos riquezas morais. Bem-aventurados os aflitos, diz o título do nosso capítulo. Aflitos somos nós. É a nossa condição atual. Por que eu estou passando por esta aflição? É preciso autoconhecimento para a conscientização da própria realidade. O que podemos aprender hoje com a situação que se apresenta para nós? A felicidade é um ajuste compatível com o estado de consciência que já atingimos. No livro O Código do Monte, o autor espírita Sérgio Luiz da Silva Lopes destaca que o sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos. Mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior. Parece-nos apropriado dizer que a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade. No entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Por quê? Porque uma pessoa pode se revoltar com a própria dor. E isso ocasionará consequências muito diferentes de uma segunda pessoa que experimente outro comportamento emocional diante do mesmo evento. E em um outro trecho do livro diz assim: Jesus afirma que temos mais a aprender com as lágrimas do que com os risos. Algumas tristezas não devem ser evitadas ou desperdiçadas, porque são fontes de crescimento. Não pela dor em si mesma, mas pelo que ela pode proporcionar. O ensinamento aponta para uma virtude a ser desenvolvida, a resignação, a virtude que nasce do sofrimento. Tá dando um barulho?
Sendo assim, tentar entender as aflições, as angústias e o sofrimento Sendo assim, tentar entender as aflições, as angústias e o sofrimento, analisar os motivos, buscar o autoconhecimento, mas principalmente resignar-se diante dos eventos. A resignação é uma virtude ativa, é um olhar com esperança para a sequência da vida, ou seja, após os acontecimentos dos problemas, estes serão analisados e entendidos, e então colheremos o aprendizado. Se escolhermos o entendimento divino, nossos melhores sentimentos afloram quando estamos passando por situações difíceis. Nós ainda aprendemos pela dor que passamos. É a oportunidade que temos de provar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa submissão à vontade de Deus. Quando atravessamos as provações da vida com resignação, e o que isso significa? Resignar-se significa que não nos revoltamos contra Deus. Significa que procuramos entender o porquê estamos passando por determinada situação e tirar as lições que precisamos aprender com elas. Já ouviram falar em resiliência? Resiliência é a propriedade pela qual a energia armazenada no corpo, deformado, é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica. Esse conceito foi trazido da física para a psicanálise e designado a descrever pessoas que possuem grande capacidade de enfrentar problemas ou traumas, e disso retira grande energia para continuarem a sua trajetória ainda mais fortes. Essa é a felicidade possível. Quando tomamos consciência do mundo no qual estamos inseridos, quando tomamos consciência de que passaremos por dificuldades e que isso é necessário no percurso rumo à nossa evolução espiritual. E por que algumas pessoas se revoltam com a dor, enquanto outras aprendem e evoluem com ela? Porque existem diversos níveis evolutivos na escala espiritual. Mesmo no nosso mundo de provas e expiações aqui na Terra, existem pessoas mais evoluídas que outras. Alguns de nós já possuem uma bagagem espiritual adquiridas em outras existências. Mesmo dentro do nosso núcleo familiar, podemos verificar pessoas com diferentes níveis de evolução. E nem sempre compreendemos e temos o costume de dizer: nossa, os dois filhos nasceram da mesma mãe e são tão diferentes. Como se a genética determinasse nossos níveis evolutivos. Mas sabemos, com o conhecimento da doutrina espírita, que as bagagens emocionais são adquiridas através das diferentes experiências reencarnatórias. As pessoas mais resilientes, portanto, são aquelas que possuem uma estrutura espiritual mais desenvolvida. Ou seja, desenvolveram mais espiritual e moralmente. Ao longo das encarnações vividas pelo espírito,
este acumula as experiências. Conforme vamos aprendendo, evoluindo, nosso espírito traz consigo essa evolução espiritual. Mesmo que a gente não se recorde das vivências anteriores das nossas vidas passadas, nós somos o resultado de todas essas experiências. Deus é puro amor e bondade, e por isso reencarnamos tantas vezes. Ele nos dá inúmeras oportunidades de crescimento contínuo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão consolados, ou seja, depois da aflição, no futuro. A bem-aventurança é um processo de burilamento do espírito. É um aprimoramento pelo qual precisamos passar para evoluir. Quando abandonarmos as ilusões deste mundo para nos voltarmos a Deus e concentrarmos nossos corações nas riquezas do espírito, estaremos acumulando riquezas morais e estaremos evoluindo. As nossas maiores dores ainda estão na perda das pessoas que amamos. Quando os filhos se vão antes dos pais, dizemos que o mundo é injusto. Cremos que Deus está nos punindo, quando em verdade a doutrina espírita nos esclarece que há uma necessidade de ajustamento e de aprimoramento, e nunca uma punição. Temos uma visão estreita do mundo material. Quando alguém parte antes do tempo, dizemos que foi antes da hora, dizemos que essa vida foi ceifada. Porém, cada um aqui tem o seu tempo para viver encarnado, conforme as necessidades de aprendizado daquele espírito naquele momento. Nosso quadro de visão estreita nos limita a enxergar a grandeza de Deus em sua perfeita sintonia com o nosso mundo, aonde tantas coisas acontecem ao mesmo tempo e não compreendemos muito bem o todo, a totalidade das coisas vivenciadas coletivamente. Somos individualistas e limitados em nossa visão. Nossas famílias são compostas por pessoas com as quais necessitamos estar juntos nessa encarnação para evoluir. Geralmente somos espíritos com necessidade de ajuste, de aprendizado e de provas comuns com essas pessoas com as quais estamos diariamente convivendo. E acontece muitas vezes de termos as maiores dificuldades junto a essas pessoas, que são o sangue do nosso sangue, como costumamos dizer. É a oportunidade de aparar as arestas, aprender a conviver, aprender a amar. Tenhamos fé na providência divina, nos nossos planos reencarnatórios. Sim, temos um planejamento prévio de viver aqui, encarnado e com as dificuldades que se apresentam. E isso serve para provarmos a Deus que estamos fortes e que conseguiremos aprender a lição. E se as situações se repetem inúmeras vezes, precisamos parar e pensar: será que eu realmente aprendi a lição? Por que essa situação está sendo recorrente? Precisamos ter humildade para refletir sobre essas oportunidades de aprendizado. Inclusive, pedimos de joelhos por essa oportunidade de estar aqui, nesse momento. Então, vamos viver a plenitude do momento.
vamos entender as nossas dificuldades e realmente aprender com elas. Assim, estaremos sendo verdadeiramente gratos por nossas vidas. Estar encarnado é uma dádiva de Deus. Então, sejamos gratos por tudo o que vivenciamos. A Terra é a grande escola da vida. Frequentemente dizemos também, na nossa ignorância, que homens bons morrem cedo e os maus continuam a viver um pouco mais. Precisamos entender que o tamanho do percurso de cada pessoa e o que ela precisa aprender é algo que nós não compreendemos e que não devemos julgar. Cada indivíduo responderá por sua trajetória. Temos o hábito de censurar o que ainda não podemos entender, mas precisamos lembrar de que Deus é justo em todas as coisas. Cada um de nós tem seu tempo de aprendizado. E se nós já possuímos um conhecimento maior, cabe a nós termos compaixão e amor pelos nossos irmãos. Cada um tem o seu processo de aprendizado. A nossa existência material é uma ocorrência pequena na nossa vida espiritual, que é vasta. Somos espíritos milenares, já passamos por outras existências prévias e iremos sim reencarnar muitas vezes, e o propósito disso é aprender, evoluir e crescer. Os tormentos da nossa vida, as aflições, ocorrem pelo fato de estarmos focados em buscas materiais, em acúmulos de riqueza. Buscamos pelas roupas da moda, pelo equipamento de última geração, enfim. Nosso foco está nessa busca incessante e cansativa. E por isso nós temos tanta ansiedade, dores e culpas. Ao passo que aquele irmão, contente com a vida que leva, sem parecer mais do que tem, sem invejar o que tem os demais, está pleno e calmo na certeza das suas condições. O homem cria para si tormentos que está em suas mãos evitar. Deve-se voltar ao presente momento em que vive e evitar assim excesso de passado que gera depressão e saudosismo, e evitar também excesso de futuro que gera ansiedade. Outro trecho do livro, O Código do Monte, nos explica: em um plano de provas e expiações, como é o caso do nosso planeta Terra, não é possível viver apenas de alegrias. Uma das grandes ilusões da modernidade é a pessoa desejar felicidade o tempo todo. Quando surgem os pequenos infortúnios naturais da existência de qualquer pessoa, o indivíduo julga que a vida está errando com ele, como se apenas coisas boas lhe pudessem acontecer. Jesus Cristo é o nosso modelo e guia para o aprimoramento moral. Além de todo o ensinamento de humildade e amor, ele se entregou ao seu destino na cruz, em absoluta resignação, em absoluta fé e obediência a Deus. E nós, o que podemos fazer? A reforma íntima é um caminho para aprimorar os nossos valores morais. E como se faz uma reforma íntima? Com leituras edificantes, assistindo palestras, praticando o Evangelho no lar. A doutrina espírita descortina o véu sobre o que verdadeiramente importa na nossa trajetória de vida terrena. Ler livros espíritas edificantes, fazer caridade, realmente pôr em prática, com ações e atitudes, tudo aquilo que aprendemos com a moral do Cristo. Adotar o hábito da oração,
aquela com palavras sinceras de gratidão ao Senhor, pedindo por todos os nossos irmãos e por nosso planeta energias de amor e luz para nos proteger e renovar a cada dia. Agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por nossa família. Com certeza, temos muito mais a agradecer diariamente do que a pedir. Ser caridoso, fazer o esforço de amar o próximo, fazer o bem, olhar para o nosso irmão menos favorecido com amor e compaixão. Deus nos confiou diversos deveres nessa encarnação, e quando chegam as dificuldades, as provas, sejamos fortes e corajosos a fim de suportá-las. Certamente, ao praticar o amor e a gratidão, irá florescer em nossos corações as flores mais bonitas, os sentimentos mais puros de humildade e amor, e assim entenderemos de que é feita essa tal felicidade. A felicidade genuína, perene e não passageira. Como é possível? Com fé, com a certeza de que Deus está conosco o tempo todo e de que a vida está totalmente nas mãos do nosso Pai Maior. Finalizo com um trecho do livro A Voz do Monte, do autor Richard Simonetti, que diz: mas, se formos tão humildes diante da dor, que jamais acrescentemos naqueles que nos amam sofrimentos outros, além dos decorrentes da convivência com quem sofre, e o que é mais importante, se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos mares trarão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos em ingresso glorioso no reino dos céus. Em verdade, se tivermos tal disposição, estaremos nele desde agora, ainda que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Que possamos enxergar nossas dores como dádivas do Pai Maior, pois Ele nos elege como filhos abençoados, aptos a crescer e a evoluir em direção à felicidade. Muito obrigada.